versículo de número 14, Paulo vai dizer assim, ó: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, né? Não está escrito, mas nosso Senhor. Todos, pois, somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais noutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Desde Filipenses, irmãos, ele aponta para a cura de toda depressão. O livro de Filipenses é um livro pequeno, e só nesse livro, Paulo fala 15 vezes, alegrai-vos no Senhor. E Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava preso. 15 vezes você encontra alegrai-vos no Senhor. E na 15ª vez, Paulo escreve assim, ó: outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E o versículo 14, Paulo fala sobre a cura de toda depressão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outro trecho, Paulo diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficaram, né, prossigo para o alvo. Então, tudo aquilo que te fez sofrer, tudo aquilo que te trouxe dor, você tem que colocar na sua visão de retrovisor, colocar lá no passado. Não fique cultivando aquilo que te faz sofrer, aquilo que te traz dor, porque Deus não te chamou para ter visão de retrovisor. Deus te chamou para ter visão de farol alto. Todo psicólogo vai dizer para você o seguinte: todas as suas frustrações, os seus medos, as coisas que deram errado, anule essas coisas, não coloque os seus olhos nessas coisas e comece a projetar novas coisas, novos sonhos, novas realizações, novas ações, novos projetos. É o que os psicólogos vão dizer, só que a Bíblia já está dizendo: esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. E agora vocês vão andar de acordo com aquilo que vocês já alcançaram. Você já alcançou, você chegou até aqui, você não tem que retroceder. Então você vai se comportar de acordo com aquilo que você ganhou até aqui. Por quê? Você tem um pai. E o pai sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Qual o pai que não vai querer o melhor para os seus filhos? Deus é nosso pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? Ele é o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Primeiro, Ele não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai, nós somos uma família. Santificado seja o vosso nome. Como eu santifico aquilo que já é santo? Santificado seja o vosso nome em nós, né? Porque nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ele tem uma série de pedidos para o Pai, entendeu? Ali tem uma série de pedidos para o Pai. É a oração modelo. Você não vai fazer daquela oração uma reza. Não vai repetir a oração do Pai Nosso, repetir o Salmo 91, porque aí se torna idolatria. Mas ali está o modelo de como você deve se comportar em relação ao seu Pai, a paternidade que Ele tem para você. E a Bíblia diz que nós que somos filhos não temos necessidade de coisa alguma, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Então nós não estamos olhando para Deus nessa noite como Papai Noel, com barba branca, nada contra a barba branca, mas como aquele pai severo, com chicote na mão. Não, nós estamos olhando para aquele pai que cuida, para aquele pai que trata, que olha. E eu estou aqui nesta noite para te apresentar este pai. Talvez você não tenha mais pai, um pai aqui na terra, né? O Carlos foi me buscar ali e, pô, achei legal, né? O carro dele estragou, ele falou, pô, meu pai veio me socorrer. Meu carro acabou o gás, eu estava vindo da casa do pastor Alberto, e o carro só pega no gás, que prova, né, irmão? É luta em cima de luta, mas Deus vai dar vitória. Melhor ter um carro que só funciona no gás do que não ter carro, né? Então, aí ele falou assim, pô, meu pai veio me socorrer. Eu falei, cara, com 50 anos, o pai dele está vindo socorrer ele. Como é bom ter pai, né?
Pensei, mas não falei para ele, né, irmão? Não vou falar isso para ele, né? Vou falar para todo mundo, né? Vou falar só para ele. Eu pensei assim, pô, o cara, 40 anos, o pai dele veio socorrer. Como é bom ter pai, né? Eu sei porquê, irmão. Até meus 40 anos eu morava porta a porta com meu pai. Meu pai, de 5 em 5 minutos, ele perguntava assim, não chega tarde. Eu com 40 anos. Voltava, ó, a rua não tá boa não, hein? Cuidado, hein? Aí voltava, vai aonde? Vai chegar que hora? 40 anos, irmão. Não era 20 não, nem 13 não. Entendeu? Porque o pai se preocupa. Como é bom ter pai, né, irmão? Aquele carinho, aquele amor, aquela presença ali, aquela ligação, né? E quem não tem pai? Ou quem tem um pai ausente, que é pior do que não ter pai? Aleluia! Mas eu quero te dizer que nós temos um pai que cuida de nós. Um pai que pergunta todos os dias como você está, meu filho. O que você está precisando. Eu tenho paternidade com você. Eu tenho coinonia com você. Eu me agrado da tua felicidade. Eu me agrado do teu esforço. Você não está sozinho. Eu estou com você. Nós temos um pai conosco. Aleluia! E este pai tem cuidado de nós, Mauro. Tem nos ajudado. Tem nos sustentado. Nos colocado de pé. Porque, Alessandra, muitas vezes, se nós formos segurar na mão do pai, a nossa mão é falível, vai soltar. Mas é o pai que segura nas nossas mãos. Sustenta as nossas mãos. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, vai falar sobre a mulher cananeia, que também nas agruras de não ter pai, chegou para Jesus na pessoa de pai. A Bíblia diz que ela estava desesperada. E ela chegou, pai, me socorre, pai, me socorre. E Jesus virou para aquela mulher e disse, como pode você, não sendo judia, vindo pedir a mim que sou judeu? É lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Palavra dura, né, irmãos? Às vezes o pai corrige. E você sabia que o pai corrige mais nas negativas do que nas positivas? Mais dizendo não do que dizendo sim. O pai corrige. Mas aquela mulher virou para Jesus e disse assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que Jesus disse a respeito daquela mulher? Nem mesmo em toda Israel encontrei tanta fé. O pai está te corrigindo. O pai está te provando. Não para ver até onde você vai, porque o pai já te conhece. O pai está te provando para que você conheça você mesmo, para tirar essa soberba, para tirar essa arrogância, para que você entenda que sem o pai você não é nada. Salmos 46, versículo de número 1, Bíblia diz, coloca aí para a gente, Carlos, esse texto, por favor. Salmos 46, versículo de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é o lugar onde você se esconde, aonde o mal não pode te tocar, porque você está escondido. Você está escondido num refúgio. Só que ele não é só o refúgio, ele é a sua fortaleza. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem socorre na tribulação? Aleluia, é o Pai. É aquele que tem cuidado de nós. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne
para os montes, se transporte para os montes, e se abale no seio dos mares. Pode prosseguir, versículo 3, por favor. Ainda que as águas se tumultuem, se espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. O Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 2025 está acabando, e eu quero dar uma notícia para todos os nossos opositores. 2025 está acabando, e para a glória de Deus, nós estamos aqui de pé, para a glória de Deus, saudáveis e principalmente com estrita e peculiar comunhão com o Pai, colado, entrelaçado com o Pai. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, deu tudo errado, veio tsunami, destruiu a terra, os reinos se dividiram, os montes se transportaram. Mas a palavra é essa, a palavra para o final de 2025, para a sua vida, é essa aqui: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fale isso pelo menos para 2 pessoas: o Senhor dos exércitos está com você, o Deus de Jacó é o teu refúgio. O Senhor dos exércitos, Mauro, está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. O Senhor dos exércitos está com você, Nikita. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Cláudia, o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. O Senhor dos exércitos, irmãos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos de número 34, versículo 7 ao 9, a Bíblia diz que cada um de nós, irmãos, que tememos ao Senhor, temos um anjo que nos acompanha de dia, acompanha de noite. A Bíblia diz que temos um anjo que fica ao nosso redor, nos protegendo de todo mal. É por isso que a Bíblia diz que Satanás vive ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Derredor, porque a nossa volta, ao nosso redor, Satanás não pode entrar, irmão. Entenda isso. Se ele entrou lá na minha casa, foi porque eu dei brecha, eu preciso fechar. Se ele entrou no meu setor, é porque eu dei brecha, eu preciso fechar. Porque se eu fechar essa brecha, não tem espaço para ele. Não tem espaço para ele. Só para o anjo do Senhor que está à nossa volta. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Por favor. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é toda ansiedade, pastor? Colocar o feijão no fogo, pagar as Casas Bahia semana que vem, a conta de luz que venceu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isaías capítulo 49, versículo de número 15, coloca por favor, Carlos. Isaías capítulo 49, versículo de número 15, Isaías capítulo 49, versículo de número 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Salmos de número 27, versículo de número 10. Salmos de número 27, versículo de número 10. Salmos de número 27, versículo de número 10. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos desamparem, esqueçam de nós, não cuidem de nós, nos abandonem, todavia
Todavia, aleluia, nós temos um Deus bondoso que nos protege e está conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 43. Você quer entender o que é a igreja, pastor? Eu quero entender o que é a igreja, eu quero compreender o que é a igreja. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao versículo de número 47, eu vou compreender o que é a igreja. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma viu o temor. A Bíblia diz que aqueles que tinham 2 propriedades vendiam e repartiam com aqueles que não tinham, e todos viviam em comunhão e coinonia absoluta. Este é o aspecto da igreja. Na igreja não existe quem é maior, quem é melhor, quem sabe mais, quem sabe menos, quem fala mais, quem fala menos. Não, na igreja somos todos iguais. É claro que você não vai se relacionar com Deus por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, evidentemente, mas você tem um Pai bondoso que cuida de você, que tem cuidado de todos aqui e dado vitória para todos aqui. E se você tem uma necessidade, a Bíblia te orienta a pedir esse Pai, até mesmo porque se você não pedir o Pai, você vai pedir para quem? Não tem a quem pedir, não tem a quem recorrer, mas você tem um Pai que cuida de você, que se preocupa com você. Você tem um Pai que te ama. Quantos compreenderam essa palavra? Deu para entender? Ficou claro? Você não vai se relacionar com o Pai para o Pai fazer isso na sua vida. Não é uma troca, mas é natural. Entendeu? É uma via que vai e volta, né? Uma via dupla. Você não vai se relacionar com o Pai por isso, mas você tem um Pai que cuida de você. Você não está abandonado, você não está sozinho na estrada. O Pai não vai deixar você morrer a pão e água, entendeu? O Pai vai cuidar de você. E todo pai quer o melhor para os seus filhos, e Ele está aqui nessa noite como Pai para cuidar de você e sarar as suas feridas. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim